Eu escrevi, tenho até no meu site um tema, que é a nova classe, construção da nova classe brasileira, em que eu defino, no segundo artigo com esse nome, o termo nova classe é usado no sentido que lhe foi dado por Milovan Đilas, membro do Comitê Central do Partido Comunista Iugoslavo, presidente da Assembleia Federal e considerado o sucessor natural de Josip Broz, o Tito. Em 53 e 54 escreveu 19 artigos para o órgão oficial da Liga dos Comunistas, Borba, denunciando a formação de uma nova classe dominante através de benefícios concedidos oficialmente a altas patentes militares e administradores civis, incluindo casas caríssimas nas melhores áreas do país. Esses textos representavam uma ameaça aos líderes e Đilas foi expulso do partido e de todos seus cargos no governo. De sua extensa obra, a mais conhecida é The New Class, An Analysis of the Communist System, A Nova Classe, uma análise do sistema comunista, de 1957. Sua principal observação é de que um Estado sem classes, a tal utopia com que se engambelam idiotas úteis, não passava de uma farsa para a criação de uma nova classe, com poder sem rival em toda a história da humanidade. Esse termo se aplica a todos os países comunistas e também ao fascismo, ao nazismo, com a diferença de que, neste último, a utopia era de uma superioridade da raça germânica e a divisão em castas dentro da própria Alemanha, com a eliminação das classes tradicionais. O nacionalsocialismo pretendia essencialmente um novo tipo de comunidade, que oferecesse grande mobilidade social e progresso pessoal através do mérito e Leistung, realização pessoal, e que apelasse para grande parte da sociedade. Diferentemente do comunismo, o nazismo não pretendia ser a expressão de uma determinada classe social, mas encontrar apoio e oposição em todas elas. Por essa razão, o acesso à elite, SS, estava aberto a todas as classes e constituía uma comunidade germânica modelo, a Volksgemeinschaft. O fascismo italiano, por sua vez, seduzia a maior parte da população trabalhadora com a eliminação das classes sociais, substituindo-as por poderosas corporações de ofício, semelhantes às guildas medievais, onde a ascensão social era teórica e legalmente possível através de rígidos regulamentos, embora dificílima na prática. Agora, o que dizer então do comunismo? Isso já é manjado por todos vocês que estão me ouvindo, que se ouvem na Rádio Vox, provavelmente já leram ou ouviram muitas coisas que o Olavo escreve, que eu escrevo, que Alex, a Graça, enfim, e outros do nosso grupo. Mas, de qualquer maneira, não custa repetir que na União Soviética, para o cidadão soviético, o comunismo significava a distribuição de bens materiais, principalmente serviços públicos, tais como habitação e transporte, sem nenhum preço, de graça. Em Problems of Economics, Stalin falou inclusive sobre a distribuição de pão de graça, mas, sendo muito cauteloso, não deu uma data específica para quando iria acontecer isso. Khrushchev, por sua vez, anunciou em 1961 que o comunismo
estaria fundamentalmente completo a construção do comunismo em 20 anos, quer dizer, em 81. Como ele morreu antes, ele não teve que pagar por essa besteira que ele disse. E formulou, então, essa promessa que encantou a população soviética, colocou-os a trabalhar mais, com mais boa vontade ainda, para construir o comunismo, etc. O período de desenvolvimento ou maturação do socialismo continuava por um período inespecífico. A União Soviética, o Partido Comunista, dizia, estava apenas no início de um estágio histórico prolongado. Notem bem, de um estágio inicial prolongado. Estava no início desse estágio. Portanto, a igualdade perfeita e total, no sentido de acesso igualitário aos bens materiais, só seria possível sob o comunismo, mas quando ele conseguisse chegar lá. Isso era o que dizia Yuri Andropov, que foi o antepenúltimo líder soviético. Depois dele veio Chernenko e, posteriormente, Gorbachev. E agora Putin. Edward Bernstein percebeu brilhantemente o que significava o comunismo e deu a fórmula final. Abre aspas. O objetivo é nada. O movimento é tudo. Fecha aspas. Ele foi acusado de revisionista e apóstata do marxismo por Lenin. Depois dos anos 80, o conceito de historicamente prolongado, o estágio historicamente prolongado de desenvolvimento do socialismo, é incluído no léxico político de todos os dias. Porém, o termo comunismo quase desapareceu, pois ele estava associado com o conceito do advento de uma era de abundância. Portanto, da década de 80 em diante, esse nome desapareceu, em parte, no exterior por razões estratégicas, para formar as coalizões, os frontes antifascistas, por exemplo, mas em parte por razões internas, que era de tentar tirar da cabeça das pessoas que um dia iam chegar lá naquela abundância maravilhosa. Na realidade, o movimento tinha um objetivo, sim, mas era outro. Era o estabelecimento de um controle total sobre os homens. Portanto, na era pós-Khrushchev, o termo militarização também foi acabado. E sim, foi em seu lugar colocado uma educação militar patriótica. E a militarização da geração que estava crescendo procedeu com toda a força. Por exemplo, Golovchenko, diretor da Azovsky, da Fazenda Estatal Azovsky, disse o seguinte: nós estamos fazendo de tudo para implantar o espírito heróico em nossas crianças, de tal forma que os jovens estejam bem preparados para o serviço militar. Eu
passei por isso de uma maneira mais ou menos parecida, porque quando eu entrei no curso secundário, foi em 1956, o ranço de 12 anos atrás, que ressurgia, porque era novamente, 56 já havia suicidado Getúlio, em 54, era Juscelino Kubitschek que era o presidente. Mas mantinha-se aquela ideia getulista igual a esta. Então, vocês riam o quanto quiserem, mas eu entrei no primeiro ano ginasial fardado, com uniforme caqui, com cinturão e talabarte e com cap militar típico, com ao invés de, evidentemente, os escudos militares, o símbolo do meu colégio, e cada colégio estadual no Rio Grande do Sul tinha o seu, e com as iniciais do colégio. CE, Colégio Estadual, e o meu colégio era Lemos Júnior LJ. Podem rir à vontade, eu fiquei 2 anos usando essa palhaçada. Nós olhávamos para o pessoal científico, que usavam um terno simples, azul marinho, com camisa branca e gravata preta, um terno sem lapela. E ficávamos assim, invejando aquele troço. Nós mesmos achávamos ridículo aquela palhaçada. E, antes de entrar, ficava todo mundo no pátio, fazia formatura tipo militar. Ouvia-se e cantava-se o hino nacional e fazia-se a formatura. A formatura inclui o cara botar o braço, a mão, no ombro do que está na frente. Porra, para saudação nazista falta pouco. Pois é, isso era assim, ao menos lá no Rio Grande do Sul, até que houve uma rebelião bastante grande, principalmente no chamado Colégio Padrão do Estado, Colégio Júlio de Castilhos, o Julinho, em Porto Alegre. Mas isso, então, eu tenho uma certa ideia. E nós tínhamos desfile da Semana da Pátria, desfilávamos com bandas, etc. O negócio era mesmo quase que paramilitar. Só que eram garotos de 56, eu tinha 12 anos. 12 anos. Saí em 59, fui para o científico. Mas já em 57, foi só 58, já não havia mais uniforme. Bom, então, de que se trata isto que eu acabei de falar da União Soviética? E o que isso tem a ver com o Brasil? Tem. Está aqui acontecendo de uma maneira diferente o mesmo que aconteceu lá. A formação de uma nova classe. Eu li aqui que era o termo utilizado por Milovan Djilas, e esse livro dele, A Nova Classe, existe em português. Eu tenho ele em inglês e tenho em português, mas só que era do Círculo do Livro, no tempo que depois eu comprei em inglês, em que ele descreve a nova classe dentro da Iugoslávia. E é recomendável também, embora eu vá continuar esse assunto, talvez no próximo programa, não sei, ou um pouco mais a fundo, o livro de Mikhail Voslensky, A Nomenclatura, como vivem, aliás, as classes privilegiadas na União Soviética. Esse existe em português, da Record. É facílimo de encontrar, talvez em sebo, porque eu acho que ninguém se interessou muito por isso. Mas esta foi traduzido, não diz aqui. Não.
o Wozniacki era de uma família tradicionalmente devotada à liberdade. Então ele dedica o livro à memória do pai, Sergei Ivanovich Wozniacki, pelo seu inominável devotamento à liberdade. Então ele faz aqui uma descrição perfeita que vale a pena ler sobre o que era a nomenclatura. Nomenclatura era uma espécie de... Isso tinha algo assim mesmo com esse nome. Era uma espécie de catálogo de todos os cargos ocupados por quem no governo central, nos governos das repúblicas socialistas federadas e nas províncias, nos oblasts, que são distritos. Tudo estava escrito ali. Era um monstro de um livro, um catálogo, mas que ia sendo modificado. Imagina, naquela época não tinha computador. Que trabalho de reeditar tudo de novo quando um cara caía em desgraça, mas era assim mesmo. Eu vou continuar falando um pouco mais sobre isso e também, junto com o pessoal aqui da Rádio Vox, principalmente com o Olavo, desmascarando esse negócio que um partido, para ser comunista, tem que declarar que vai fazer a estatização da economia. Isso nunca existiu. Existiu até certo ponto na Rússia. Mas nunca houve uma estatização 100%. Nem podia haver. Porque senão falia em menos de 5 anos. Isso não funciona. A própria Rússia, se não fosse Roosevelt, não teria sobrevivido à guerra. Teria perdido a guerra. Os nazistas teriam conseguido dominar a Rússia. Isso não é o que os comunistas vão detestar ouvir isso, porque eles dizem, grande... Tanto que o nome da Segunda Guerra Mundial lá é a Grande Guerra Patriótica. Bom, eu vou ficando por aqui, desejando a todos um bom fim de semana e uma boa semana, e espero retornar com o mesmo assunto um pouco mais profundamente na próxima sexta-feira. Até lá.